Shalom Donai, salve povo, eu sou o Zelota e hoje de volta com mais um capítulo da nossa saga bizantina. E no capítulo de hoje eu trago para vocês a história do reinado do Constantino IX, um período conturbado com usurpações, vamos ter novos inimigos e também, claro, muitas histórias dos bastidores do Império Bizantino. Mas antes de eu contar essa história para vocês, eu peço a todos que dêem um tapote no like e compartilha com os amigos, que ajuda demais o canal a crescer e valoriza o meu trabalho. E para vocês que são novos aqui, chegaram agora nesse vídeo, sejam muito bem-vindos. Eu trago muito conteúdo de antiguidade. Tem várias civilizações do Ocidente, Oriente, África, Ásia, tá tudo aí separado nas sagas e mini-sagas que estão na videoteca do Zelota. E essa é a nossa saga bizantina, onde eu conto a história de todos os imperadores e usurpadores bizantinos. Então recomendo que você assista aos vídeos anteriores para entender melhor essa história, ou caso não, assista qualquer um dos outros vídeos que estão aí disponíveis no canal. Também me sigam lá no Instagram, @zelota, para vocês ficarem sabendo das novidades do canal, participarem das enquetes para os especiais das metas de inscritos e também assistirem ao meu quadro do Curta com Zelota no IGTV, que é um conteúdo extra que eu faço dos vídeos aqui do YouTube. Eu sempre posto esses vídeos nas segundas e quintas-feiras. Vídeos aqui no canal todas as quartas às 20 horas com os especiais das metas de inscritos e nos sábados às 17 horas com a nossa saga bizantina, sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo e sem enrolação. Vamos para a história do Constantino IX. Bom, como eu já comecei a contar a história dele no vídeo anterior, que foi o vídeo do Miguel V, porém o reinado dele foi relâmpago, e aí a gente vê com a história da Teodora e no meio veio o Constantino IX. Vou fazer aquela introdução que vocês já estão acostumados e depois eu vou retomar do ponto que eu parei no vídeo passado, beleza? Então vamos lá. Constantino IX, que reinou de 1042 até 1055. Do período de 1042 até 1050, ele vai ter o reinado conjunto com a Zoé Porfirogênita, que era a sua esposa, e também com a Teodora, que era a sua cunhada. Mas em 1050 a Zoé vai falecer e a Teodora depois acaba se afastando e ele fica sozinho. Mas vou contar sobre isso nesse vídeo com esses detalhes aí. Bom, Constantino Monômaco, que era como ele se chamava, e interessante a tradução desse nome, que significa aquele que luta sozinho. Bom, não era bem o caso do Constantino, né? Ele nasceu em Antioquia, no caso Antioquia na Turquia, no ano 1000, né? 1000 cravado. Ele era filho de um juiz chamado Teodósio, que vai se envolver aí numa acusação de usurpação, né? E acaba sendo exilado. Bom, ele teve dois primos também que serão usurpadores, futuros usurpadores, um deles o Teodósio Monômaco e o outro que é o Leão Tornício, que vamos ver essa usurpação. O primeiro casamento dele foi com uma mulher de nome desconhecido e que acabou falecendo em virtude de algum tipo de doença. Bom, enfim, não existe registro a respeito disso. Já a respeito da sua segunda esposa, também não se sabe o nome dela. O que se sabe é que ela era da família Esclero e Argiro, né, que eram duas famílias tradicionais militares e que acabaram se unindo por conta de casamentos. E também não sabe o nome dela e que ela era parente do Romano III. E isso faz com que o Constantino ele vá se elevar de cargo na sua posição dentro do Império Bizantino e ele vai dar aquele show de arrogância. E aí essa segunda esposa dele, ela acaba falecendo. E aí ele vai ter um caso com a sobrinha dessa esposa, que é justamente a Maria Esclero, com que vai se tornar amante dele. E eu contei essa história lá no vídeo anterior, né, que ela era a sua amante. Bom, ele tinha também uma outra amante que, bom, essa é bem rumor essa história, que ela era chamada de Irene e que ela era uma princesa de origem alana
que era filha do Demétrio, que era o príncipe da Geórgia. Bom, essa história, como eu disse, é bem rumor mesmo. Bom, ele vai ser acusado, né, de conspiração na época do reinado do Miguel IV e acaba sendo exilado na ilha de Lesbos, na Grécia. Né? O reinado do Miguel IV, todos eram usurpadores até que se prove o contrário. Né? Bom, ele vai ser trazido de volta para Constantinopla a pedido da Zoé Porfirogênita, né, já que ambos tiveram ali um caso quando a Zoé era casada com Romano III e ambos estavam indo para o seu terceiro casamento. Enfim, vocês viram ali no vídeo passado como foi a confusão, a história desse casamento e tal, enfim. E o casamento aconteceu no dia 11 de junho de 1042, quando o Constantino vai ser um novo imperador com o título de Constantino IX. Bom, agora eu vou retornar no caso, do ponto que eu parei no vídeo passado, que eu ia falar sobre a usurpação do Jorge Maníaces. Bom, no início do reinado, né, do Constantino IX, uma das coisas que ele vai fazer é afastar todos aqueles parentes do Miguel V que estavam fazendo parte da corte bizantina. E aí, nessa história, teve também algumas pessoas que ele libertou, entre elas estava o Jorge Maníaces, que foi enviado de volta para a Itália, só que dessa vez para enfrentar os normandos. Bom, acontece o seguinte, o Constantino IX, ele era muito influenciado pela sua amante Maria, que tinha um irmão que chamava-se Romano Esclero. Bom, o Romano Esclero, ele era da mesma região que o Jorge Maníaces, ambos da Anatólia. E eles eram proprietários de terras. Então eles tinham uma rixa pessoal por conta dessas terras, divisão de terras, aqui é meu, aqui é seu, enfim. E aí essas rusgas pessoais entre os dois levou o Romano Esclero a procurar a irmã dele e ela começar a envenenar a cabeça do Constantino IX contra o seu general Jorge Maníaces, que estava em plena campanha na Itália. E aí aconteceu que o Maníaces, ele inclusive havia recebido um cargo administrativo lá pelo sul da Itália e chegou a quase reconquistar a cidade de Siracusa, né, que era a capital da Sicília, né, que estava ali fazendo parte do Emirado Árabe da Sicília. Porém o Romano Esclero, né, começou a fazer aquela sabotagem, dizer, ó, o cara tá ali tentando te usurpar o trono e tal. E aí o Constantino IX começa a atacar o Jorge Maníaces, que estava na Itália. Ele faz o que? Ele vai mandar saquear a casa do Jorge Maníaces e dizem até que ele seduziu a esposa do Maníaces. E aí o Maníaces estava em Apulia, no sul da Itália, quando o Romano Esclero, com toda a moral que ele estava com Constantino IX, ele exige que o Maníaces entregasse as suas tropas para o comando dele, do Romano. E aí o Maníaces obviamente se revoltou com aquilo ali e no meio de tudo ele também ficou sabendo da história do saque que aconteceu na casa dele e tal. E aí ele vai ser proclamado imperador pela tropa dele, inclusive a guarda Vareg, né, que estava acompanhando ele, né, que era aquela guarda formada por vikings. E aí ele viaja para Constantinopla, ele larga tudo o que estava fazendo na Itália e volta para Constantinopla para um confronto em 1043 com os apoiadores do Constantino. Mas aí, durante esse confronto, ele acaba sendo ferido gravemente e faleceu, né? Dando um fim aí a esse grande general que fez muito por Constantinopla e sempre tem um canalha aí no meio que acaba fazendo, aprontando as dele, né? E aí os rebeldes acabaram, os que sobreviveram foram humilhados, amarrados nas costas de jumentos
e foram levados até o hipódromo de Constantinopla, onde teve aquele desfile, né, os caras amarrados em cima dos jumentos, né? E aí foi essa humilhação que eles passaram. Já o Conlação Maníaces, ele acabou sendo homenageado na Sicília, dando o seu nome, né? No caso, foi dado para uma cidade na Sicília, que tem o nome de Maníaces, é claro, e também de um castelo, que era um castelo fortaleza, chamado de Castelo de Maníaces, que também fica na Sicília, né? Em homenagem aí a esse general bizantino. Bom, só que aí o Maníaces ele tinha articulado uma aliança que por essa o Constantino IX não esperava, que foram os russos de Kiev, que vieram com uma frota, chegaram atrasados, né? A história já tinha sido resolvida, mas para não perder viagem, já está aqui mesmo, acabaram atacando Constantinopla. Mas aí eles acabam sendo derrotados com a utilização do fogo grego. Bom, depois disso, acabou sendo feito um acordo porque os bizantinos estavam tentando manter uma ótima relação com os russos, e aí foi feito um acordo de paz. Nesse acordo consistia de um casamento de uma parente do Constantino IX, que chamava-se Anastácia, em outras fontes chamam ela de Ana, e ela vai se casar com o Vsevolod I de Kiev, que era um príncipe filho do Jaroslav I o Sábio, esse que havia apoiado o Maníaces em sua usurpação. Bom, o filho do o Servolado e da Anastácia, ele acaba herdando o nome monômaco do Constantino, e ele se chamaria Vladimir II de Kiev e também fica conhecido como Vladimir o Monômaco. Agora, voltando a um outro ponto que eu também ia comentar no vídeo passado, mas ia ficar muito extenso, que foi uma situação que aconteceu, vocês lembram como estava aquela coisa do Constantino IX casado com a Zoé Porfirogênita, mas tinha um relacionamento com a Maria, e era aberto, todo mundo sabia, e aquilo não estava pegando bem, as pessoas já estavam desconfiadas porque ele dava preferência a Maria do que a sua esposa, a Zoé, que vivia mais tempo confinada dentro do palácio do que nos eventos que o Constantino ia. Então começou a gerar uma desconfiança de que o casal, em 1044, haviam se livrado das irmãs imperatrizes. E aí foi feita todo aquele tumulto, quase que o Constantino IX ele vai para as cucuias no meio dessa história, e ele acaba sendo salvo com a aparição das duas irmãs na sacada do palácio, mostrando que elas estavam bem, estavam vivas, e aí o povo acabou se acalmando. E aí, enfim, foi um susto que ele passou. E aí o Constantino IX ele vai querer iniciar uma campanha expansionista e começa mal. Em 1045 ele resolve anexar o reino armênio de Ani, que fazia parte do território da Armênia, obviamente, e isso vai gerar uma confusão com um novo inimigo, que eram os turcos seljúcidas, que nós já vimos aqui no canal, mais envolvidos lutando contra outros povos. E aí, em 1048, os bizantinos e os turcos eles vão se enfrentar pela primeira vez. E aí, depois dessa luta, acaba sendo feito um acordo de paz. Mas os aliados dos seljúcidas, que eram um outro povo bem conhecido que no futuro vocês já sabem, né, que eram os otomanos. Bom, eles não vão gostar nada desse acordo de paz e vão vir a atacar os bizantinos no futuro breve. Não nesse reinado do Constantino IX, um pouco mais adiante, que a gente vai ver aqui na saga bizantina. Bom, em 1048 ainda, vamos ter agora uma revolta familiar, que vai ser aquele primo que eu mencionei no início do vídeo,
o Leão Tornício. O Leão Tornício ele era muito próximo, ele praticamente idolatrava a irmã do Constantino IX, que era a Euprépia, que aparentemente não gostava muito lá do Constantino IX. E o Leão ele era duque de Melitene, que também é conhecido como Malitaia, que eu já mencionei aqui nos vídeos da saga bizantina. E ele havia nascido em Adrianópolis. Ele era um forte opositor do reinado do Constantino IX. E aí ele vai conseguir reunir um pessoal que também não gostava do Constantino, inclusive alguns generais. E aí ele vai com seu objetivo de ir para Constantinopla e derrubar o Constantino. E ele consegue sitiar a cidade ali por 5 dias. Quando ele chega lá, a cidade estava meio desprotegida e acaba sendo protegida pela própria população, não pelos soldados, que resolvem sair da cidade e atacar essa tropa do Leão. E eles acabam não voltando para casa, o que vai gerar um pânico na cidade, e que a cidade estava desprotegida, e o Leão acaba hesitando em entrar na cidade, que acabou sendo o grande erro dele. Se ele tivesse entrado naquele momento, ele teria tomado Constantinopla. E aí nesse mesmo dia que o Leão Tornício ele hesitou em entrar em Constantinopla, o Constantino IX chega na cidade e vem para defender. Ele mesmo sem ter nenhum tipo de experiência militar, ele consegue conter 2 ataques do Leão Tornício, que vai começar a perder apoio, já por ele ter hesitado ali na oportunidade, né? A bola tá na cara do gol, tem que chutar para dentro, né? Bom, foi o que ele não fez, e com isso ele vai perdendo o apoio. E aí ele acaba indo embora, recua e vai tentar atacar a cidade de Redesto, mas ele não consegue, não tem sucesso, e aí ele acaba ficando sozinho. E aí então Leão ele vai buscar um abrigo em uma igreja em Bulgarófio, onde lá ele acaba sendo enganado e é preso no Natal de 1047. E aí é levado para Constantinopla, onde ele é cegado e depois o seu destino é desconhecido. Agora voltando para as questões externas, o Leão acabou não conseguindo conquistar Constantinopla, mas ele deixou as defesas dos Balcãs desprotegidas. E foi aí que os pechenegues aproveitaram e, nesse mesmo ano de 1048, eles atacam os Balcãs e vão saquear as cidades por 5 dias. O Constantino ele vai tentar fazer um acordo de paz, um acordo diplomático, mas ele não vai ter sucesso, porque já existiam outros pechenegues que estavam assentados por lá, meio que vivendo como federates, né? Mas aí o que acontece? Esses que estavam assentados vão se juntar aos outros pechenegues e aí a coisa fica complicada. O Constantino ele fica sem ter uma saída. E aí é que ele vai fazer um tratado feudal bizantino que chamava-se Pronóia, que era diferente do sistema feudal do Ocidente. Nesse sistema feudal bizantino, a coisa era muito diferente e quem se dava mal era o Império Bizantino. Como é que ele funcionava? Esse sistema era o seguinte: uma extensão de terra era concedida a um povo, ou então os tributos que eram recolhidos daquela terra era dada para aquele povo invasor, em troca desse povo ceder homens para o exército bizantino. Bom, aconteceu uma situação semelhante com os árabes, só que custou muito caro para os cofres bizantinos, que tiveram que pagar 500 mil moedas de ouro, que dariam por volta de 2 toneladas. Muita grana. Bom, no ano de 1050, como eu falei ali no início do vídeo, a Zoé Porfirogênita ela vem a falecer com 72 anos de idade,
provavelmente por causas naturais, mas dizem que era uma mulher que ainda nos 60 anos ela não tinha rugas no rosto, né? Ela mantinha uma beleza, estava tudo em cima ainda, e ela tinha um pequeno laboratório cosmético no quarto dela. Eu até comentei isso no Curta com o Zelota da semana passada. E ela acaba falecendo, deixando o Constantino IX sozinho no trono, já que a Teodora ela havia se retirado novamente para o convento. Bom, aí outra ideia do Constantino IX foi de forçar a igreja armênia a se unir à igreja ortodoxa bizantina, uma vez que a igreja armênia ela era católica, então ela seguia os mesmos dogmas da igreja de Roma. E aí, no ano de 1046, ele vai refundar a Universidade de Constantinopla, criando os departamentos de Direito e de Filosofia. No ano de 1054, vamos ter o Cisma do Oriente, que eu contei essa história lá no vídeo do Miguel IV, né, quando teremos o rompimento da Igreja Católica Romana com a Igreja Ortodoxa Bizantina, por questões de discordarem, né, o bispo, o patriarca bizantino, ele não queria seguir os dogmas da Igreja Católica. Enfim, vamos ter esse cisma que os dois lados vão se excomungar, e esse problema só vai ser resolvido no século XX. Então, se vocês quiserem entender melhor essa história, dá uma conferida no vídeo do Miguel IV. Bom, esse acabou sendo um golpe muito duro para o Constantino, porque ele pretendia utilizar o apoio do Papa para lutar contra os normandos que estavam no sul da Itália. E como o Maníaces sumiu do sul da Itália, já que ele se revoltou lá com o Constantino, a coisa ficou fácil para eles, o caminho ficou aberto, então eles começaram a ocupar o sul da Itália. O Constantino ele vai até tentar intervir, mas durante esse momento ele acaba adoecendo, né? Ele já sofria de gota, né? E isso já estava começando a piorar a saúde dele. Então ele não tinha herdeiros, ele não teve filhos também, exemplo de alguns outros imperadores que nós vimos agora aqui na saga bizantina. E os seus ministros de alto escalão tentam persuadi-lo, né? Principalmente o ministro chamado João Esquilitzes, que era um eunuco, era um conselheiro próximo, o aconselhou a nomear como o novo imperador, seu herdeiro, o duque da Bulgária, que era o Nicéforo Proteu. Bom, nós tínhamos ainda Teodora, né? E aí aconteceu o seguinte, o Nicéforo foi convocado para Constantinopla para assumir esse posto de herdeiro, né? Provavelmente ele viria a ser o César. Mas aí ele, todo animado e tal, preparou a sua bagagem para Constantinopla, mas os planos dele acabaram sendo frustrados ali pelos apoiadores da imperatriz Teodora, que era a última sobrevivente da dinastia macedônica, e ficaram sabendo ali daquela manobra. E aí eles foram buscar a imperatriz em um navio de guerra. Ela estava no convento aposentada e trouxeram ela de volta para ser novamente coroada imperatriz. E aí o Nicéforo, que estava vindo para Constantinopla, vai ser interceptado em Tessalônica, onde ele acaba sendo exilado na Trácia, onde ele vai ser tonsurado e vai ter que se tornar um monge no mosteiro de Couzenas, em Manissa. Teodora vai ser coroada no Palácio de Constantinopla como Teodora III, enquanto o Constantino vivia seus últimos momentos de vida, tendo ele vindo a falecer em 11 de janeiro de 1055. Dizem que ele foi falecer, enquanto ele falecia, acabou tendo seu destino amaldiçoado aí, já que seus planos foram frustrados. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Estarei retornando agora na próxima quarta-feira
com o reinado visigodo. Então, em virtude disso, não teremos a enquete, né? Então já será o vídeo do especial de 2.350 inscritos. E na segunda-feira tem o Curta com o Zelota, que eu vou falar sobre meio que o legado na arte que o Constantino IX deixou. E esse vídeo você pode assistir agora se você for um assinante do acampamento Zelota. É só apertar o botãozinho azul aí embaixo. Bom, vou ficar por aqui. Um abraço do Zelota. Até quarta-feira. Falou, pessoal.